Adepto da Barra, Misericórdia. Bom, aqui, Marcos Vinícius, desliga seu microfone, tá bom? Tá tocando alguma coisinha aí que não é interessante para a aula. Professor, Bom, vamos começar a nossa aula de produção textual também. Nós iremos tratar de um gênero que eu acho que vocês já ouviram falar. Eu acho que sim. tio, Oi, Vinícius. Diego Vinícius. tio, não dá pra escutar o senhor. Meu microfone está ligado. Seu volume está baixo, por acaso? Só um minutinho, vamos tentar conectar. Professor, o senhor vai fazer correção? Né? O senhor vai fazer correção do livro? Eu preciso terminar. Aliás, eu queria começar o conteúdo aqui, que é bem mais interessante, porque faz parte da prova, tá bem? Então vamos lá. Deixem o livro de lado e vamos tratar aqui de um assunto chamado parábola. Antes, deixa eu fazer logo a frequência aqui com vocês, tá? Quarta no Professor, qual é a B. página? Viu? Não vou estar no máximo. Eu não vou usar. Vamos lá, deixa eu esclarecer umas coisas aqui. Se o volume está baixo, eu não posso fazer nada. O meu microfone está ligado e eu só posso fazer isso, ligar o microfone. 2. Eu não vou usar o livro hoje, então não precisa perguntar qual é a página, porque eu não vou usar o livro. Então não precisa perguntar qual é a página. Eu vou fazer a frequência do quarto ano B agora. Ana Carolina. Tio, eu entrei nas configurações do meu volume, eu aumentei o volume todinho, mas ainda não dá pra escutar. Antônio Valdemir. Nem Ana Carolina, nem Antônio Valdemir presentes, né? Emily Maria. Emily Maria. Também não. Fernanda Kelly. Fernanda Kelly. Não está presente? Faz o seguinte, Vinícius. Sai da reunião e volta para ver se dá certo. Érica Norato. Hilary Maria. E agora, esses números todos faltaram? Assim. Isabela Araújo. Isabela. Realmente é Belinha, né? Também não está presente. João Gabriel. José Cleiton. Pode escrever isso, que eu leio. Laiane. Laiane não está presente. Márcia Wedline. Ok, Cleiton. Márcia Vinícius. Pode escrever, Presente. Vinícius. Vou ler, pode escrever. Maria Luísa. Presente. Eu não sei quem é Nick 32 bits. Na verdade, eu não sei nenhum nome desses esquisitos que vocês usam. Então, se identifiquem. Ah, não também não. Matheus. Matheus da Silveira. Faltou também.
Miguel Antônio, Aqui, professor. Antônio Valdemir, né? Tá, Miguel Antônio está presente. E pode reconhecer o Valdemir. Paulo Vitor, Sara Raquel e Soraya, está aqui presente. Presente, professor. Só um momentinho. Não falei seu nome. Fabiana Yasmin. Eu vou ver agora. Aliás, vou agora. O senhor não tinha falado o meu nome. Qual o nome completo? O Maria Yasmin da Silva Soares. Ah, sim, desculpe. Perdoe. Vamos lá. Analice, Presente. Annelise, Antônio Douglas, Annelise está presente, Antônio Douglas não, Fábia Júlia, Fábio Júlia, Gutenberg, Yasmin Ellen, Isabelle Nascimento, Isabelle Nascimento, Joana Ellen, João Pedro, Luiz Fernando, Manuel Ângelo, presente, Marcos Paulo, Pedro Henrique de Araújo, Pedro Henrique Nunes, Pedro Miguel, Presente, professor. e Vitor Emanuel. Érico Lopes, levantou a mão, diga. Pois é, no caso foram 5. Coloquei presente 5. E é exatamente só esses que eu coloquei presentes, né? Bom, agora sim, prestem atenção. Eu vou repetir. Não vamos usar livro hoje, tá bem? Então não pergunte qual é a página, porque não vamos usar livro. Não vamos usar o livro, tá certo? Ótimo. Só prestem atenção aqui no que eu vou colocar na apresentação. Bom, como eu disse no fim da aula, existem alguns gêneros textuais que são muito parecidos uns com os outros. Professor, que Tem página que três. não passou para casa? O professor saiu. Saiu. Será que foi a Não internet entendi. dele? Acho que foi a internet dele. Ai, não, não tem livro, não tem livro. A gente não vai Mas a Lídia da internet da tia saiu e não deu mais aula. Bom, vamos lá. Ó, Desliguem os microfones.
Prestem atenção. Eu não vou usar o livro para passar atividade. Eu não vou usar o livro para corrigir. Na verdade, eu não vou pegar no livro hoje. Tá bem? Então, esqueçam o livro. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não fique no canal do YouTube. Certo? Pronto. Então, vamos lá. Existem alguns gêneros textuais que se parecem muito uns com os outros. Tá bem? Nós já havíamos visto um apólogo, aliás, a fábula nas nossas últimas aulas, né? E, por sinal, foi o tema das nossas avaliações. Então, vamos lá. Só um momentinho. A fábula é um tipo de texto que traz uma lição de moral. Os personagens da fábula são os animais, como a gente sabe. Existem outros tipos textuais que também trazem lição de moral. Só que seus personagens não são animais. Como, por exemplo, o Apólogo, onde os personagens são objetos, tá? Qualquer objeto inanimado, ou seja, qualquer objeto que não tem vida, pode ser um Apólogo, tá? Pode ser um telefone, uma caneca, qualquer coisa, um lápis, uma caneta, um caderno, uma mesa, uma cadeira, uma janela, um armário, qualquer coisa pode ser personagem de um Apólogo, tá bem? E ele também traz uma lição de moral, uma lição ética. Assim como também existe a parábola. A parábola também tem uma narrativa que traz uma lição de moral, que traz um conteúdo, um ensinamento ético. Só que, na parábola, os personagens são humanos, tá bem? Então a gente tem aqui, olha, 3 histórias, ou melhor, 3 gêneros com o mesmo objetivo: trazer uma lição de moral, trazer um ensinamento, certo? Só que na fábula os personagens são animais, no apólogo os personagens são objetos e na parábola os personagens são seres humanos. Tá bem? E o que nós vamos ver aqui será uma parábola, também. Preste atenção nesse conteúdo aqui. Deixa eu começar aqui a apresentar. Vamos lá, espero que todos estejam aqui. Prestem atenção nessa parábola aqui. Talvez algum de vocês já tenha até escutado essa história. A carroça vazia. Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me para dar um passeio no bosque, e eu aceitei com prazer. Após algum tempo, ele se deteve numa clareira, e depois de um pequeno silêncio, me perguntou: além do canto dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei nos ouvidos alguns segundos e respondi: estou ouvindo o barulho de carroça. Isso mesmo, disse meu pai. E é uma carroça vazia. Perguntei a ele: como pode saber que a carroça está vazia se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai, é muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que ela faz. Tornei-me adulto. Até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando no sentido de intimidar, tratando o próximo com grosseria, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo: quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Moral da história: quem muito fala, muito erra. Então vamos aqui analisar aqui o texto. A situação
inicial, né? O pai convidou o filho para um passeio e tudo mais. Escutaram o barulho de uma carroça e o pai disse que é uma carroça vazia. O filho ficou curioso. Como é que você sabe que é uma carroça vazia? A gente nem viu. Ora, a carroça é muito simples de saber quando está vazia. Quanto mais barulho ela faz, ou melhor, quanto mais vazia, mais barulho ela faz. Por quê? Se tiver muita coisa dentro dela, ela não vai pular muito enquanto o cavalo puxa a carroça, né? Ela vai se manter mais fixa no chão. Acho que você já deve ter notado que quando a carroça está vazia, ela vai pulando demais, certo? Trazendo isso para o exemplo que ele falou aqui, quando vê uma pessoa sendo grosseira, quando vê alguém gritando, né, fazendo muito barulho, quando vê alguém sendo ignorante, ele lembra do que o pai dele disse. Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Por que algumas pessoas são assim também? Quanto mais ignorante a pessoa é, mais bruta, né? Ignorante não é no sentido de ter estudado muito ou não, tá? Ignorante é no sentido de ser bruta mesmo. Mais barulho essa pessoa vai fazer. Agora sim, deixa eu ligar aqui. Vocês entenderam essa história aqui, pessoal? Entenderam a moral? Professor, eu entendi. Também achei um pouquinho engraçado. Engraçado? Engraçado por quê, meu querido? Porque eu achei esse final aí, tipo, quanto mais vazio ela está, mais ela grita. Aí deu até pra entender, tipo, quanto mais ignorante a pessoa é, mais ela fala mal do outro, né? Isso também, né? Na verdade, o que eu quis dizer também foi o seguinte: quanto mais mal educada a pessoa é, mais barulho ela faz, no sentido de ser grossa, de intimidar os outros, tá certo? Porque é uma pessoa, pelo menos é o que se espera de uma pessoa educada, né? Que tem muita coisa aqui, tem muito, eu não diria conhecimento, eu diria educação, e educação não significa ter estudado muito, já falei. Significa ser uma pessoa educada, cordial, certo? Quanto mais mal educada é uma pessoa, ela é como uma carroça vazia, ela vai fazer mais barulho, tá certo? É exatamente nesse sentido aí, meu querido. Agora eu vou passar umas atividades para vocês sobre esse assunto aqui, tá vendo? Pouquinha coisa. Só 8 questões, dá para explicar tudo aqui. Quer falar uma coisa? Cleiton ou Eric? Não? Então vou continuar. Vamos mãos levantadas. A primeira questão, vamos lá, deixa eu apresentar aqui para vocês que é melhor. Primeira questão envolve um pouquinho de gramática, tá? Eu queria que vocês retirem do texto palavras. Peraí. Retirem do texto as palavras acentuadas. Ou seja, somos dois aqui. As palavras que têm acento circunflexo, as palavras que têm acento agudo e as palavras que têm o tio. Vocês vão retirar do texto, tá? Para responder aqui a primeira questão, tá bem? Segunda pergunta. Quando eles foram passear no bosque? De tarde, de noite, de manhã, de madrugada? Terceira questão. Como o pai sabia que a carroça estava vazia? Ou seja, você vai voltar lá no texto e vai ler e vai interpretar aqui para mim dizer como é que o pai sabia que a carroça estava vazia. Ele utilizou de alguma sabedoria dele, alguma instrução, para entender que a carroça estava vazia, tá certo?
É isso que você vai me dizer. Quarta questão. Qual é o título da parábola? Basicamente, é só você voltar ao slide que vai estar lá em cima. Qual é a moral da história? Tá lá no finalzinho também, não está muito difícil. Além do canto dos pássaros, que outro barulho eles ouviram? E a gente já sabe até pelo título da história, né? Vamos lá. Na frase, perguntei a ele, a palavra grifada, de acordo com o texto, se refere ao menino, ou seja, alguém perguntou alguma coisa para o menino, o carroceiro, ou seja, alguém perguntou alguma coisa para o carroceiro, o pai, alguém perguntou alguma coisa para o pai, ou para o narrador. Pode ser um personagem também, né? No caso, você vai voltar no texto e vai dizer para quem, né, esse ele se refere. Certo? As palavras que marcam no texto o tempo em que os fatos são narrados são certa manhã e no passado, certa manhã e hoje, ontem e amanhã, ou hoje e agora. Tem duas expressões aqui que marcam tempo no texto, tá? Você vai me dizer quais são. Só isso. Acho que eu pulei algum, peraí. Deixa eu ver o que vai sair no chat. Essa tarefa aqui é no caderno, tá vendo? Bom, só para explicar mais aqui. Esse gênero, a parábola, ele é muito popular, vamos dizer assim, a partir das parábolas de Cristo, as parábolas da Bíblia, tá certo? Ela deriva de uma palavra grega, que é parabolê, e é uma narrativa escrita, só para ficar mais claro, tá? Em que os personagens são exclusivamente humanos. Se você notar, como eu falei no começo da aula, é uma história que traz uma lição de moral. Certo? Pode falar, Érica. Tia, minha mãe tava perguntando se vai ver reunião. Depende de vocês. Bom, o que eu posso dizer é que amanhã não tem aula, tá certo? Amanhã não tem aula. Bom, já que eu parei. Sim, só para ficar claro. Como vocês devem ter notado, esse texto aqui trouxe uma lição de moral, né? Uma lição de moral explícita, está lá embaixo escrito. A fábula também traz uma lição de moral, a gente sabe disso. O apólogo também traz ensinamentos. O que diferencia essas três histórias, lembrem-se, o que diferencia essas três histórias é o tipo de personagem que é usado. Em uma, na fábula, eu uso animais, na parábola, eu uso seres humanos, e no apólogo, eu uso objetos. Prestem muita atenção para não misturar alguma coisa com a outra e pode sair algo errado, tá certo? Prestem muita atenção. Devem buscar essas... Aliás, devem ter mais atenção, certo? Para que vocês não confundam o tipo textual e cometam esse erro. Tá bem?
E só. Alguma dúvida sobre a atividade, pessoal? Nenhuma dúvida sobre a atividade? Professor, Oi, quem me falou? nenhuma dúvida. Que bom, a gente só não vai fazer correção agora porque não vai dar tempo. Só vai dar tempo de tirar dúvidas e só. Nenhuma dúvida? Bom, então vou ficar por aqui, tá? Falta só um minutinho. A gente se vê semana que vem, tá bom? Tchauzinho, pessoal. Um abraço. Tchau, professor. Gente, gente, Cadê o tio? ele já saiu, acabou o tempo dele. Cadê o tio, gente? A aula dele já acabou, agora vai vir a de português. Vinícius agora que é 9h18. 9h19. Quero. Não dá tempo para isso. Maria, agora é o quê? Porque eu tava com dor de cabeça e eu não acompanhei a aula. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, tia. Bom dia, meus amores. Dia. Como é que vocês estão? Estão bem? Sim, Graças a Deus, né? Coisa boa. Gente, vocês vão, tá certo? Abrir o livro de vocês lá na página, lá na correção da atividade, da página 264 e também o caderno, tá? Vamos lá, 264. A tia vai corrigir a atividade, né? Bom dia, professora. Bom dia! Vou sim, viu? Vou corrigir a atividade e também aquela pesquisa que eu passei para vocês sobre as curiosidades, tá certo? Vocês lembram que no livro de vocês, na página 263, a gente leu um texto bem interessante sobre a orca, né? Várias curiosidades sobre a orca, a gente conversou um pouquinho. E eu passei no caderno uma pesquisa para vocês, que vocês teriam que pesquisar
curiosidades, certo? Sobre esse animal.